O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos pais aqui presentes, que bom estarmos unidos neste momento para a celebração da Eucaristia, abrindo com toda a igreja no Brasil a Semana Nacional da Família. Queremos rezar pelas nossas famílias, queremos pedir a paz para as nossas casas, queremos pedir a Deus o dom, a graça da conversão. Nós, meus irmãos, que graças a Deus somos gente de igreja, como nós sofremos vendo pessoas da nossa casa, pessoas da nossa família, distantes da casa de Deus, não é verdade? Como sofre principalmente um pai e uma mãe, quando veem os seus filhos entregues aos caminhos errados, aos caminhos que não são os caminhos do Senhor. Então essa semana, meus irmãos, acima de tudo, é para que nós rezemos pelas nossas famílias e também para que nós redescubramos a preciosidade que é o nosso lar. Um cristão não tem simplesmente uma casa, porque a casa é o lugar onde a gente descansa e tudo mais, mas o cristão tem um lar, melhor dizendo, um lar que é sinônimo de aconchego, onde ali ele renova as suas energias, onde ali ele pode confiar a sua vida, os seus segredos, as suas dificuldades. No nosso lar, meus irmãos, nós somos chamados a transformá-lo num pedacinho do céu. Quando Deus reina em nossos corações, quando Deus é o Senhor das nossas famílias, é possível dentro dos nossos lares nós fazermos a experiência do reino dos céus. Paulo hoje na segunda leitura fazia como que um desabafo, como ele sofria
ao ver os seus compatriotas, judeus, os israelitas, como ele era, de origem israelita, muitos dos seus compatriotas rejeitando a graça de Cristo, não reconhecendo em Jesus Cristo o Deus vivo e verdadeiro, o Messias, o prometido do Pai para salvar a humanidade. Ele até, fazendo o seu desabafo, Paulo hoje nos falava, olha, eu preferia, se fosse possível, até gostaria de ser considerado um segregado, um apartado do rebanho de Cristo, considerado um anátema, um maldito, para ver de volta à casa de Deus os meus compatriotas. Um desabafo que o apóstolo Paulo faz. Como nós tantas vezes fazemos a nossa partilha com os nossos irmãos, não é mesmo? Quando nós sofremos, porque os nossos entes queridos, membros da nossa casa, da nossa família, estão numa vida distante do Senhor. Então, meus irmãos, redescobramos a nossa família, valorizemos a nossa casa. É verdade que as maiores alegrias e tristezas nós passamos dentro de casa. Mas o fato é, meus irmãos, que ninguém é feliz de verdade se não está em comunhão, em harmonia com a sua família. Então, que esses dias da Semana da Família sirvam para a gente refletir sobre a nossa casa. Tema que a CNBB nos propõe, a espiritualidade cristã na família. Ou seja, deixar aqui a palavra de Cristo, o grande mandamento que Ele nos deixou, que é o mandamento do amor, o amor ágape, possa iluminar e principalmente inspirar as nossas atitudes dentro de casa. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é simplesmente maravilhosa. Vem nos falar da experiência de Deus na nossa vida. Já na primeira leitura nós encontramos o profeta Elias, que obedece à voz de Deus, que fala forte ao seu coração, para ir até o monte Horebe. O profeta Elias estava sendo profundamente perseguido por estar respondendo o chamado de Deus na sua vida. Havia uma rainha na época, lá em Israel, Jezabel, que queria tirar a vida do profeta Elias. Por quê? Porque ele era comprometido com as verdades do reino dos céus. Quando ele abria a boca, ele denunciava tantos pecados de exploração, de injustiça social cometidos pelo império, pelo reinado na época. Então a esposa do rei, a rainha Jezabel, queria por toda a lei a cabeça do profeta Elias. Veja, meus irmãos, como Deus preserva os seus. Quem obedece à voz de Deus, quem responde docilmente à vocação, à missão que Deus faz, nunca está desprotegido. Podem vir as tempestades das perseguições, as dificuldades, as críticas destrutivas e construtivas. Nada disso vai abalar, porque o Senhor sempre ampara abundantemente com a sua graça aqueles que lhe respondem com o coração sincero. Nós sabemos a história do profeta Elias, teve uma grande crise, até crise de fé, crise existencial. E Deus fala fortemente ao seu coração. Uma leitura antes da passagem que hoje foi proclamada, do livro dos Reis, fala da crise do profeta Elias. Ele até pensava em morrer. Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, o Senhor podia já tão logo tirar a minha vida. Tamanha a crise existencial e a crise de fé que o profeta Elias enfrentava. E dizem as Escrituras que ele foi fortalecido por um alimento misterioso. Levanta-te e come, Elias, porque o caminho é longo. Esse alimento misterioso, já no Antigo Testamento, meus irmãos, é uma prefiguração da Sagrada Eucaristia. Um alimento misterioso. Para nós temos clareza disso, se trata do próprio corpo, se trata do próprio sangue de Cristo que nos fortalece a nossa missão. Pois bem, o profeta conseguiu chegar aonde Deus lhe havia indicado, o Monte Horebe, onde há mais de 400 anos atrás, na época de Elias, Deus já tinha falado com Moisés. E ali, meus irmãos, o Senhor se manifesta a Elias na brisa suave, no murmúrio, no sussurro de uma brisa. Meus irmãos, subir a montanha é um convite a subir a intimidade com Deus. Todos nós, inclusive o padre também é assim, infelizmente, temos uma vida tão agitada e às vezes estamos tão entregues aos nossos compromissos, aos nossos afazeres, somos tão Marta que esquecemos de ser Maria também. Esquecemos de estar
aos pés do Senhor para escutar a sua palavra, a sua voz. Como é importante, meus irmãos, a oração diária, a oração constante, nos traz serenidade, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, para não termos atitudes precipitadas. A oração sincera e diária, meus irmãos, nos dá também o discernimento daquela que é a vontade de Deus para a nossa vida. Elias fez essa experiência, não na agitação do terremoto, do vento, tampouco do fogo, mas na brisa suave. Aqui nós podemos também ver uma antecipação do sopro do Espírito Santo, Pentecostes. O Espírito de Deus que sopra em todos nós. Este sopro, meus irmãos, que revitaliza a nossa vida, dá um novo sentido à nossa existência, renova as nossas forças, principalmente reaviva dentro de nós a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E é importante, meus irmãos, e indispensável até a oração na nossa vida, para que nós não fiquemos entregues ao abalo, ao desânimo, diante das águas ou dos mares agitados da vida. O evangelho que hoje nós escutamos, meus irmãos, nós dizemos assim na teologia, é um evangelho pós-pascal. Ele foi escrito pelo evangelista Mateus, depois da Páscoa da ressurreição de Cristo. Ele está vivo, já e ressuscitado, e ele pede para que Pedro e os seus discípulos, os seus demais apóstolos, vão à barca. E aconteceu ali a tempestade, o mar revolto, e eles começaram a ficar apavorados. Vejam, meus irmãos, o que aconteceu com Elias, também acontece com os apóstolos. Os apóstolos obedeceram à voz de Cristo. Subam até o barco e vão para outra margem. E eles estavam fazendo isso. E quando eles estavam em perigo, o Senhor caminha sobre as águas ao encontro deles. Vejam, meus irmãos, mais uma vez a palavra nos ensinando que Deus nunca abandona os seus. É verdade, tem dias na vida que a gente enfrenta as chamadas noites escuras ou as noites traiçoeiras. Mas também, meus irmãos, é muito mais verdade que em momento algum Deus se ausenta, Deus nos abandona. Ele sempre, sempre, sempre vem ao nosso encontro, sobretudo quando nós atravessamos os mares agitados da vida. Por falar nisso, quais têm sido ultimamente as águas agitadas da nossa vida? Aqui nós entendemos as tribulações, as perseguições, as crises de fé, crises existenciais que vez ou outra nós enfrentamos. Qual é o mar agitado, ou as águas agitadas que hoje, meus irmãos, nós estamos enfrentando? E saibamos o seguinte, que o Senhor ressuscitado, vivo, Ele vem ao nosso encontro. Os discípulos, sobretudo Pedro, eles não conseguiram reconhecer. Pedro, o primeiro que fala, é um fantasma, porque Jesus já estava ressuscitado. Não estava reconhecendo o Mestre. E Jesus encoraja os apóstolos, calma, sou eu. Coragem, não tenhais medo. Meus irmãos, as dificuldades que hoje enfrentamos, essas palavras são para nós. Não tenhais medo, sou eu. Coragem. Nós sabemos que na antiguidade, meus irmãos, também nas escrituras, a água do mar sempre nos lembra a ação do demônio, do inimigo. Jesus, quando caminha sobre as águas, Ele está se revelando como Deus, o Senhor de tudo, o Senhor de todos, o Senhor que tem poder sobre tudo, o Senhor que domina as águas agitadas da nossa vida. Então é o próprio Cristo, meus irmãos, ressuscitado, que deseja confortar, consolar o nosso coração na missa de hoje. Sejam quais forem as águas agitadas que hoje estamos enfrentando, o Senhor é conosco. Essa expressão também é bastante teológica, sou eu, nos remete lá no Antigo Testamento, quando Moisés conversando com Javé, o Deus Criador. Se me perguntarem, Senhor, quem é o Senhor? O que eu falo? Qual é o nome do Senhor? Para eu dizer para o povo, sou eu. Diga que sou eu. Então, mais uma vez, Jesus se revela no Evangelho como Deus único e verdadeiro. Meus irmãos e irmãs, a imagem da barca é para nós a imagem da igreja. Pedro, mas se for o Senhor mesmo, manda que eu vá até o encontro. E Jesus fala, então venha ao meu encontro. E é impressionante, meus irmãos, enquanto Pedro fitava
o olhar no Senhor, ele conseguia caminhar serenamente sobre as águas. Quando ele desvia o seu olhar, a sua confiança do Senhor para o vento que ali estava atingindo as águas, ele começa a afundar. Quantas vezes, meus irmãos, começamos bem a nossa vida de cristãos, porque estávamos firmes no Senhor, olhando para Ele, confiando unicamente nele. Mas quantas vezes na vida passamos a olhar as coisas do mundo, os bens materiais, ancorando a nossa vida, buscando a nossa segurança, a nossa felicidade naquilo que passa, na realidade ilusória deste mundo. E nós sabemos que todas essas vezes que assim agimos, nós afundamos, ficamos sem rumo na vida. Porque nada deste mundo, meus irmãos, por melhor que seja, é capaz de assegurar a nossa vida. Então, hoje o Senhor nos chama a redescobri-lo na nossa vida, a lançarmos a Ele um olhar de fé, segurá-lo na sua mão, porque Ele estende as mãos para nós. E espiritualmente, meus irmãos, nós fazemos essa experiência, redescobrindo a oração na nossa vida, participando devotamente da Eucaristia, perscrutando, lendo em oração a palavra de Deus. Tudo isso nos faz segurar na mão de Deus, que nos permite redescobrir qual é a vontade, o projeto de Deus para a nossa vida. Então, meus irmãos, que essa liturgia hoje nos ajude mesmo a redescobrir o Senhor na nossa vida e que não fiquemos aí escandalizados ou preocupados nas tribulações, mas saibamos depositar nossa vida, nossa família no Senhor. Amém?